Michael Jackson alcançou o ápice do sucesso e que ele era muito bom no que fazia, ninguém pode negar. Mas o filme do Michael Jackson nos traz elementos que pode ser, de certa forma, uma pista do que o Michael Jackson fez para ser tão bom e conseguir tanto sucesso. Então, no vídeo de hoje eu trouxe para vocês 5 segredos do Michael Jackson revelados no filme, que assim não é tão óbvio para todo mundo. Então, eu gosto muito de filmes e gosto muito de trazer lições que a gente consegue aprender com esses filmes. E o filme do Michael Jackson, assim, trouxe um pacote fechado que eu vou estar falando aqui para vocês. Quando a gente lê muitos livros de autoajuda, a gente vê muito sobre a perspectiva teórica, mas quando a gente vê a história de uma pessoa, a gente consegue ver isso na prática, como que isso pode ser aplicado, porque a teoria tem muita diferença da prática. Então vamos começar. A primeira coisa que a gente vê logo na infância do Michael Jackson, no início do filme, é fazer o que você não quer fazer. O Michael Jackson estava naquela situação, ele não tinha para onde fugir, aquela era a família dele, e ele precisava treinar, cantar e dançar todos os dias de forma incansável. E mostrava que ele não tinha tanto interesse assim. Mostrava ele vendo outras crianças brincando, que ele queria. Às vezes ele achava que já estava bom de treinamento, mas mesmo assim ele tinha que se sujeitar a algo que ele não queria. O resultado disso é que ele acabou ficando muito bom no que era cantar, dançar e aprender de forma autodidata. Hoje em dia é muito pregado pra gente a questão da gente se divertir num processo, mas a verdade é que nem sempre dá para se divertir num processo. Tem coisas que a gente tem que fazer para alcançar um objetivo que não é legal, mas é necessário. E eu acredito que esse processo do Michael Jackson, tanto da infância e adolescência dele, não que a gente fica feliz com isso, porque isso afetou muito ele, mas de certa forma teve ali a questão de dele conseguir e acabar se sujeitando a coisas que ele não queria fazer e que fazia ele ficar bom. Isso pra gente, aplicado a gente, pode ser muitas das vezes aprender ou aplicar coisas que a gente não quer, mas que a gente precisa. O segundo ponto que nos é mostrado é você saber aproveitar as oportunidades e o que você tem. Então a gente pula lá para a parte da adolescência, fase adulta ali do Michael Jackson, onde ele começa a querer sair e fazer o próprio solo dele, e ele aproveita o que ele tem. Ele compõe, ele faz as músicas, mas ele também aproveita tanto a produtora que o pai dele, ele já tem ali contrato para conseguir iniciar a carreira dele de forma solo. Então você vê que ele não vai se apoiando em outras coisas. Ele pega, ele tem uma questão, ele olha para a vida dele e ele pensa, tá, eu tenho uma questão, eu tenho um sonho, eu tenho um problema e eu preciso resolver. Como ele resolve isso? Com o que ele tem. Porque hoje em dia, no meio de tantas possibilidades, muitas pessoas acabam se afundando em problemas, buscando soluções que elas não conseguem comportar. Então, às vezes a pessoa tenta viver uma vida que ela não consegue sustentar, ou acaba metendo os pés pelas mãos e tomando decisões que têm muito mais influência na vida dos outros do que em si próprio. Então, você tem um problema na sua vida, provavelmente a solução está na sua própria vida ou dentro do que você tem de oportunidades ao seu redor. Depois, a terceira mensagem e segredo que eles mostram ali pra gente do Michael Jackson é, apesar dele estar já bem sucedido com dinheiro e inserido dentro de um grupo que é com os irmãos dele e o pai, ele tenta buscar o próprio caminho dele. E buscar o próprio caminho dele pode ter sido a chave para ele ter se tornado esse grande fenômeno. Ele não buscava ser uma pessoa ou buscava encontrar alguma coisa, um outro apoio dentro do que ele não era. Era um caminho e uma trilha que ele tentava encontrar de si próprio. Essa caminhada, gente, pode ser muito difícil. Ultimamente eu ando lendo muitos livros clássicos. Eu saí dos livros de autoajuda e comecei a ir para a parte de livros de clássicos e a gente vê que a dificuldade que as pessoas têm de viver a própria vida delas talvez seja o maior tormento. Viver a sua própria vida e lidar com os próprios problemas é uma das maiores desafios que a gente encontra, porque não é fácil. Você tem que trabalhar várias partes da sua vida que você não quer trabalhar ou enxergar questões próprias suas que você não tá às vezes preparado ou que é doloroso. Às vezes a gente cria ali um roteiro na nossa cabeça sobre a nossa própria vida e se afunda e mergulha de cabeça na vida dos outros, problemas dos outros e história dos outros. Mas a gente não pode negar que pessoas que têm alta performance, elas são de certa forma muito boas em olhar para a própria vida, para o próprio caminho e se dedicar a algo a si próprio. Não existe nada mais fácil do que você trilhar o seu próprio caminho, porque você já tá
aqui, né? Já é você não tem pra onde fugir, mas também não há nada mais desafiador você ter que olhar pra si próprio. E o Michael Jackson, ele faz isso. Ele começa a querer cantar as próprias músicas, a escrever as próprias músicas, fazer as coisas do jeito dele, do jeito que ele acha certo. E isso é um caminho que acaba fazendo com que muitos outros problemas apareçam, mas ele estava em busca do próprio caminho dele. E esse, sem dúvida, eu acredito que seja o maior diferencial da maioria das pessoas bem-sucedidas que a gente vê. Quarto segredo mostrado ali no filme do Michael Jackson é que você acaba ficando bom no que você se dedica. Então, o Michael Jackson constantemente estava se dedicando ao seu trabalho, às suas composições, às suas inspirações. Quando ele estava escrevendo um novo ali álbum dele, né, um novo disco dele, ele se dedica totalmente a isso. Então, ele usa momentos de caminhada, momento com a família, de lazer, mas para buscar inspiração para criar e para fazer o que ele tinha que fazer. Então ele acaba se tornando também muito bom em encontrar inspiração. Ele encontra inspiração desde um dia de lazer com a família dele, até mesmo vendo um jornal que deu ali para ele o grande estalo para uma música dele que ficou muito bem sucedida. E ele tinha muito hábito também de assistir filmes, então ele se inspirava muito em filme. Então, assim, ele estava assistindo filme, ele tinha esse hábito de assistir filmes com a mãe. Então ele aproveitava uma coisa que ele se dedicava constantemente, ficou bom em se inspirar nos filmes que ele assistia e fazer obras inspiradas em filme, mas de certa forma extremamente originais, porque ele estava trilhando o próprio caminho dele. Vamos para o último segredo, e é o maior, eu acredito, nesse filme, que é ser bom em resolver problemas. E eu acredito que você pensa, tá, mas em que momento o Michael Jackson era bom em resolver problemas? E, gente, desde a criação das músicas dele, né, que era uma forma de se expressar e colocar para fora a perspectiva dele sobre o mundo, como também, como eu vou colocar para vocês, o novo empresário dele, que demite o pai dele. Ele não tinha capacidade ali naquele momento de demitir o próprio pai dele, e ele encontrou uma solução para um problema, seja certo, errado, fácil ou difícil, ele encontrou uma solução. Depois que ele teve aquela queimadura que foi o acidente que ele sofreu, ele também buscou uma solução, que é fazer a turnê, finalizar essa turnê, e no palco ele dispensou o pai dele, falou, é isso, acabei aqui meu trabalho, beijo, tchau. E isso é resolver problemas. Ele estava constantemente pensando em problemas dele e resolvendo seus próprios problemas. Eu enfatizo aqui para vocês sobre resolver os próprios problemas porque eu percebo, tanto em filmes de pessoas bem-sucedidas, que elas resolvem os problemas delas. E com relação a nós que estamos aqui lutando e buscando sempre se aprimorar, a gente tem um hábito, por conta da influência, da gente saber sobre a vida dos outros e tudo mais, a gente cria uma capacidade ou uma falsa capacidade de resolver muito fácil o problema das pessoas. Provavelmente essa facilidade é que não é a gente que vai ter que fazer o que a gente aconselha. Então eu presto muita atenção nisso, gente, porque no filme do Michael Jackson tinha várias coisas acontecendo, vários problemas acontecendo. Ele poderia se afundar em vários outros problemas que não era dele, e eu não via ele fazendo isso no filme. Ele estava focado nos trabalhos que ele tinha que fazer, nas apresentações que ele tinha que fazer. A família dele não era perfeita, tinha um monte de problema, mas isso não impedia ele de subir no palco, tanto porque era uma obrigação, a gente sabia que o pai dele era rigoroso e jamais deixaria ele faltar, mas ele não tinha o que fazer, então o que ele fazia era o melhor que ele podia, e ele se levantava. E outro detalhe que eu deixo aqui pra vocês é que o Michael Jackson, né, que eu criei hiperfoco no Michael Jackson, ele tinha um hábito de escrever para si próprio palavras de encorajamento. E aí ele se encorajava quando ele estava inseguro ou quando ele estava com algum problema. E isso é um reflexo de como ele lidava consigo próprio. Eu não tô falando que o segredo estava em ele escrever frases bonitas e ler para ele mesmo, mas em si saber lidar consigo próprio. Aquilo funcionava para ele, escrever frases boas, frases de efeito, frases positivas, e aquilo tinha um efeito sobre ele. Talvez isso não tenha um efeito sobre você, mas se você observar e aprender a lidar com você mesmo, você vai conseguir criar mecanismo que vai fazer você agir quando você não quer. Esses aqui são 5 segredos que eu vi no Michael Jackson no filme, que não é tão assim na cara. Eu assisti umas 2, 3 vezes o filme e eu falei, tá, eu tô vendo esse padrão aqui. E eu trago aqui pra vocês. Deixa aqui nos comentários se vocês observaram mais alguma coisa. Deixando claro que aqui na descrição tem o meu curso de Glow Up. Aí eu ensino vocês a dar um Glow Up que eu apliquei na minha própria vida. E eu tô preparando aí uma forma de reformular esse curso, porque eu li muita coisa depois que eu fiz esse curso. Ando lendo muitas outras coisas que agora eu tô indo pro clássico. Então eu quero terminar esse curso, então eu vou deixar aqui na descrição para vocês já ver ele, mas provavelmente nas próximas semanas ele estará terminado. E até o próximo vídeo.